Sejam muito bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje está super especial. Eu vou te contar como que foi a minha trajetória no mundo da moda, como eu comecei, quais os obstáculos que eu enfrentei para chegar até aqui. Então fica comigo até o final. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma parte muito especial da minha história, que é como eu me tornei uma especialista no mundo da moda. Tudo começou quando eu ainda era uma criança. Eu sempre tive essa influência ao meu redor, sou filha e neta de costureiras e a minha avó me cedia os retalhos e a minha mãe me ensinava a fazer os pontos neles. Então, desde cedo eu tenho essa paixão pela moda, pela roupa, pela forma que a roupa se constrói no tecido, como ela se junta, como que ela cai no nosso corpo, quais são as funções das roupas. E isso me influenciou na minha carreira, então eu cresci me aprofundando nesse assunto. Desde criança eu já lia livros, pesquisava, eu queria me inteirar sobre tudo dessa área. E eu mesma fazia ali acontecer, eu fazia as roupas das minhas bonecas, eu fazia desfiles para apresentar as coleções que eu havia planejado, eu desenhava, tentava aperfeiçoar o meu traço no desenho, então eu estudava o tempo todo sobre isso. As minhas brincadeiras eram voltadas para isso, de tanto amor que eu tinha por essa área. Eu gostava muito de analisar, de estudar, de ir a fundo nesse assunto. Era um prazer para mim. E quando eu terminei o ensino médio, eu não entrei de imediato na faculdade, então eu acabei ficando bem triste com isso, mas eu peguei esse tempo para estudar ainda mais. As faculdades de moda, elas são bem caras, então não é um sonho que você consegue realizar assim do nada, sem que você tenha um grande preparo. E eu vim de uma cidade simples, então eu não tinha como ingressar imediatamente na faculdade. Mas eu mantive o foco e a fé, sabendo que um dia eu realizaria esse grande sonho que eu tinha. No ano de 2016, eu entrei na faculdade de designer de moda e era um sonho sendo realizado. Era surreal, gente. Eu estava me realizando ali, construindo a minha profissão, depois de lutar tanto, de ter bastante fé. Eu sabia que tudo estava acontecendo no momento determinado por Deus, então eu estava feliz e realizada, até porque no tempo que eu não estava estudando, eu estava estudando. Então eu não estava estudando numa faculdade, mas eu estava estudando em casa, procurando, pesquisando. Quando eu entrei na faculdade, eu já sabia muitas coisas por conta desse período que eu passei em casa estudando, enquanto eu não ingressava na minha faculdade. Para iniciar a minha graduação, o meu marido teve um papel muito importante nisso tudo. Na verdade, ele tem um papel muito importante em toda essa minha trajetória que eu estou contando para vocês. Ele me ajudou muito. Então teve e ainda tem essa participação especial do meu marido na minha carreira. E aí, finalmente formada, recebi o meu diploma da faculdade, mas eu não queria parar por ali. Eu sempre gostei muito de estudar. Uma coisa que vocês precisam saber sobre mim é que o meu hobby é estudar. Então eu amo estudar. Tanto que eu vou te contar uma história agora que aconteceu e vocês não vão acreditar. Eu fiz o Enem, porque vocês podem estar pensando, né? Ah, mas você não tentou entrar com uma bolsa? Sim, eu tentei. E eu teria conseguido, gente, sério, eu teria conseguido uma bolsa para estudar. Mas eu sou uma pessoa muito assertiva e eu fiquei com medo de ver a minha prova, porque eu queria ter acertado determinadas questões. E quando eu vi que eu não acertei tantas questões como eu gostaria, eu não quis ver a nota, simplesmente eu imaginei, não devo ter passado, não vão me aceitar. 5 anos depois eu precisei rever essa nota do Enem e foi aí que eu fui ver quanto eu tinha tirado. E, gente, eu conseguiria uma bolsa naquela época. Mas como já tinha se passado 5 anos, eu não tinha mais esse benefício. Enfim, essa nota ainda conseguiu me ajudar, mas não tanto quanto eu conseguiria naquela época. Eu amo estudar, gosto de passar nas provas, gosto de me desafiar, gosto de colocar metas e gosto de atingi-las também. Mas é isso, eu queria continuar estudando, eu não queria parar ali na minha faculdade. Foi aí que a minha faculdade me convocou para fazer o ENAD. Eu não sei se vocês conhecem o ENAD, é uma prova muito importante para as faculdades. É uma prova em que o MEC ele avalia a qualidade do ensino da faculdade.
e eu fui uma das convidadas para realizar essa prova pela faculdade. A faculdade escolheu os melhores alunos e também deu alguns simulados para que pudéssemos nos preparar melhor. E nesses simulados, ela incentivava os alunos a se dedicarem. Então, ela começou a dar alguns prêmios para os alunos que fossem muito bem nesses simulados. E os prêmios eram, em primeiro lugar, teria uma pós-graduação. Quem tirasse esse primeiro lugar teria uma pós-graduação e uma viagem completa para Maceió com tudo pago. Eu fiquei pensando, eu preciso desse prêmio. É a minha chance de fazer a minha pós-graduação, de continuar os meus estudos. Como uma cristã, eu fui orar, fui pedir a Deus, fui me preparar, estudei muito até chegar o dia do simulado e no dia do simulado eu fui. Só que nesse dia eu tava pensando assim, eu falei, tem muitas pessoas que vão disputar por isso, tem muitas pessoas que vão fazer esse simulado e eu sou mais uma delas. Nessa época eu já estava mais com o pé no chão, eu já imaginava que se eu me esforçasse eu iria conseguir sim, mas que se não fosse dessa vez não teria problema, porque eu continuaria lutando para fazer a minha pós-graduação e não pararia ali de forma alguma. Essa é a foto do dia que eu fui fazer esse simulado, eu estava plena, estava tranquila. E pra ser bem sincera, eu nem imaginava que eu poderia conseguir alguma das posições, porque tinha a posição 1, né, que tinha lá a pós-graduação e uma viagem para Maceió, a posição 2, que tinha outros prêmios, e tinha uma terceira posição que também tinha prêmios para o terceiro colocado. Então eu fui fazer a prova, cheguei lá na sala, fiz a minha prova, tinha pessoas lá para monitorar a gente, né? Porque tem muitas pessoas que acabam colando só para se dar bem, mas eu fui, fiz a minha prova em paz, sabia o que eu estava fazendo, tinha estudado para isso e confiava. Depois que eu fiz a prova, foi o momento de esperar pelo resultado. E pensa numa pessoa que estava a todo momento olhando na plataforma para ver se já havia saído esse resultado. Apesar de eu ter feito a prova muito calma, depois eu queria muito ter passado em primeiro lugar. Qual foi a minha surpresa um dia quando eu fui conferir esse resultado e vi o meu nome? Gente, eu vi o meu nome na primeira posição. Eu consegui tirar o primeiro lugar. Gente, eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito alegre. Eu nem conseguia, eu olhei de novo, eu limpei os meus olhos, eu falei, não, eu não tô vendo isso. E era o meu nome na primeira colocação. Eu havia ganhado a minha tão sonhada pós-graduação. Vocês têm noção do que é isso? Eu fiquei tão feliz que eu fiquei sem reação. Eu fiquei olhando para aquele resultado um bom tempo, assim, grata, muito grata a Deus, muito feliz por eu ter me dedicado aos estudos, pelo meu esforço, né, de ter estudado também. E por ter conseguido, eu nem tava lembrando da viagem que eu também iria receber, porque tinha junto com a pós-graduação 100% ali, né, a bolsa da pós-graduação, a viagem para Maceió. Gente, era um outro sonho que eu tinha, que eu imaginava que eu iria realizar daqui uns 10 anos, porque vendo como que eram os pacotes pra lá, eu falei, eu não tenho condições de pagar isso agora, então vai ser daqui muito tempo que eu vou conseguir fazer essa viagem. E sem palavras, eu fico até emocionada, porque aconteceu tudo de uma vez, foi a pós-graduação e a viagem, tudo gratuito pra mim. E eu sou muito grata mesmo a Deus por isso. A viagem que a faculdade havia me dado não era sozinha, tá? Era com acompanhante, tudo pago. Então foi uma maravilha conhecer aquele lugar incrível, maravilhoso que é o Nordeste, que é Maceió. Conhecemos lugares lindos por lá. Foi a primeira vez que nós viajamos para o Nordeste, foi a primeira vez também que eu viajei de avião, nós, né, porque eu fui com meu marido, então foi a primeira vez que nós viajamos de avião. Iniciei a minha pós-graduação, foi incrível, gente, marcou a minha história, por isso eu estou contando aqui pra vocês nesse vídeo, foi maravilhoso. Eu vou deixar aqui pra vocês darem uma olhada nas fotos maravilhosas que nós tiramos por lá.
Enfim, eu terminei a minha pós-graduação também e já estava formada, mas no meio disso eu consegui também fazer um curso de corte e costura industrial. Então eu aprendi a costurar, aprendi a construir roupas, o que também era uma vontade muito grande minha, porque eu via os designers, os melhores designers construindo suas roupas e eu queria também ser dessa forma, então eu aprofundei um pouco mais. Esse curso eu fiz para aprimorar as minhas técnicas na costura, então eu comprei máquinas, eu aprimorei tudo que eu precisava dentro desse período, porque eu queria ser uma profissional completa. Hoje eu sei costurar, eu sei fazer roupas, eu sei construir, sei modelar, sei tudo o que uma grande profissional precisa saber. Quando eu terminei a pós-graduação, eu me vi ali com uma grande questão para resolver. Eu precisava me aprofundar ainda mais, escolher finalmente uma área ao qual eu gostaria de seguir, de trabalhar. E quando eu era criança, eu sempre quis muito ter esse controle sobre a mensagem das roupas, que seriam como nós nos vestimos, o que nós transmitimos a partir da nossa roupa, das nossas vestes. E eu amava Esquadrão da Moda. Eu só não sabia exatamente o que é que eles faziam ali, mas eu sabia que eu queria fazer aquilo. Eu sabia que aquela era a função que eu queria desenvolver dentro da moda, porque quando nós fazemos faculdade, nós aprendemos ali a base. Depois, na pós-graduação, nós aprofundamos um pouco mais. E aí, nós finalmente escolhemos o que nós queremos seguir. Então, eu queria trabalhar com a imagem. Porém, eu não sabia que se dava esse nome. Eu ainda não sabia como era o nome exato daquela profissão da Isabela e do Arlindo. Mas quando eu descobri, eu fui atrás de uma especialização que me colocasse nesse caminho com todo o conhecimento que eu precisava ter. Foi aí que eu conheci uma escola de moda e negócios que me capacitou a trabalhar como consultora de imagem e estilo, que é a minha área nos dias atuais. Então, teve todo esse processo para que eu chegasse até aqui hoje. E quando eu olho para tudo isso, eu me sinto muito realizada, muito feliz. Eu consegui fazer minha faculdade de designer de moda, depois eu me especializei na pós-graduação em moda e negócios e também me especializei em consultoria de imagem e estilo depois da minha pós-graduação. Então hoje eu sou uma profissional que me declaro completa, me declaro muito feliz com toda essa trajetória que eu trilhei até aqui. E isso me fez uma profissional mais forte, uma profissional mais completa, uma profissional mais determinada, porque eu sempre lutei pelo que eu quis, sempre busquei realizar esse chamado para o mundo da moda, porque eu creio que é uma habilidade que eu tenho desde criança e que realmente eu precisava aí colocar em prática para ajudar outras pessoas. Hoje eu trabalho com consultoria de imagem e estilo, ajudo pessoas a se comunicarem de uma forma mais adequada e coerente, ligando a sua personalidade ao seu estilo e aos objetivos finais, conectando essa mensagem que a cliente queira transmitir no seu visual e tornando mulheres mais comunicáveis, mais confiantes no seu vestir. E eu sou muito feliz e grata por tudo isso. Então, se você gostou de conhecer um pouco da minha história, já se inscreve nesse canal, porque eu tenho muito que compartilhar com vocês para melhorar o seu vestir. Também compartilha, comenta e curte esse vídeo para que ele alcance mais pessoas. Eu te espero no próximo vídeo com novos assuntos sobre moda, imagem e estilo para o seu vestir. Até lá!